trago para nossa meditação mais uma mensagem da série que estamos estudando. Já falamos sobre as 70 semanas de Daniel, sobre as 7 eras da igreja e sobre a plenitude dos gentios. Amanhã falaremos sobre o trono de Davi e hoje pregaremos subordinado ao tema os 7 selos. Leiamos uma escritura no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que é um selo? Materialmente, selo é um sinete, um carimbo, uma marca, etc. Religiosamente, selo significa distúrbio religioso. Espiritualmente, selo é o Espírito Santo. Efésios 1:13, 4:30. Diz Paulo: em quem também foste selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Talvez o ouvinte pergunte: como obter este selo? O profeta William Branham responde na mensagem O Sinal, parágrafo 114. A obediência total à palavra lhe dá direito ao sinal, ao Espírito Santo. O que significa um selo no Apocalipse? A primeira coisa que ele revela é um trabalho que foi realizado, isto é, que saiu um mensageiro. A segunda coisa é a sua propriedade. E a terceira coisa que ele mostra é a segurança da saída de uma mensagem. E nós temos a revelação que os 7 selos, as 7 eras e as 7 trombetas são completamente alinhadas. E a palavra e a história estão harmonizadas na era em que vivemos. Não podemos falar dos selos sem mencionar constantemente as eras da igreja, pois elas se encontram dentro dos 4 primeiros selos. Pois ao terminar o percurso do anticristo, nos 4 cavalos dos 4 primeiros selos, a noiva sobe. Tudo que sucede aos eleitos sucede antes do fim do capítulo 4 do Apocalipse. Então observamos as eras da igreja se estendendo até o 4º selo. Agora, quanto ao percurso do anticristo, São João já havia falado em sua primeira carta, capítulo 4, verso 3. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e este que já está no mundo. Eis as etapas e os estágios do ministério de Satanás. Ele era anticristo, se tornou falso profeta, e em seguida será a besta, quando a plenitude de Satanás descer sobre aquele homem. Observe o paralelo das 7 eras em relação aos 4 primeiros selos. Encontramos ali no primeiro selo, no capítulo 6 de Apocalipse, o anticristo montado naquele cavalo branco. Não Jesus Cristo, mas o anticristo, que começou em Éfeso com as obras dos Nicolaitas, Apocalipse 2:6. Naquele cavalo branco ele campeou, passando pela era de Esmirna, onde no ano 252 introduziu o batismo infantil no seio da igreja. E assim chegou a era de Pérgamo, quando o nicolaísmo de obras se tornou doutrina, Apocalipse 2:15, doutrina dos Nicolaitas. Ali houve uma hierarquia dominando os laicos. Os leigos foram conquistados para uma organização. Ali ele também introduziu a doutrina de Balaão, Apocalipse 2, verso 14, doutrina de fornicação, de idolatria e de prostituição. Ali em Pérgamo, com o nascimento da primeira organização religiosa, tendo ela um sumo pontífice como cabeça, foi-lhe dada uma coroa, e foi denominada Vicarius Filii Dei, em lugar do Filho de Deus. E os brasileiros já foram visitados pelo cidadão que está coroado. Agora escute com atenção. Portanto, o cavalo branco não é a igreja primitiva, e sim a hierarquia da igreja de Roma. E o seu cavaleiro não é Cristo, e sim o anticristo. Veja, ele não tem nome, mas Cristo é chamado de o Verbo de Deus. Veja mais que ele tinha um arco, mas não tinha flecha. Ele era um fanfarrão, talvez tivesse trovão, mas não tinha relâmpago. Mas Cristo tem trovão e relâmpago, porque de sua boca sai uma espada de 2 fios. Vale salientar que o anticristo não vem dos judeus. Certa vez, um discípulo do irmão Branham, que hoje é um pregador conhecido mundialmente,
o reverendo Morris Cerullo, ele perguntou ao profeta: profeta de Deus, eu quero lhe fazer uma pergunta. O anticristo virá dos judeus? O profeta respondeu: Morris Cerullo, não. Você é um judeu e estudioso da palavra. Mostre-me na escritura onde o anticristo vem de Jerusalém. Ele vem de Roma, Cerullo, não da Palestina. Vejo, prezado ouvinte, que a abertura dos selos trouxe à tona todos os mistérios, e os 7 mistérios são os 7 trovões contidos nos 7 selos. Escute, você encontrará outras revelações nas mensagens sobre as 7 eras. Mas Deus, em contrapartida, de acordo com Apocalipse 4, verso 7, para fazer paralelo com aquele cavaleiro do cavalo branco, ele tinha um animal semelhante ao leão. Este animal representava o espírito do poder do leão da tribo de Judá. Este animal abrange o desempenho dos ministérios de Paulo, Irineu e Martim. Este animal, como um leão, no Velho Testamento era encontrado guardando uma esquina da tenda de Israel no deserto. Judá estava com mais 2 tribos, ele guardava a porta oriental. Este animal no Novo Testamento é encontrado guardando a igreja durante as eras. O Evangelho de São Mateus é o guardião semelhante ao leão. Agora no capítulo 6, verso 4 do Apocalipse, no 2º selo, este adestrado cavaleiro aparece desta feita matando. Ele só muda de cavalo ou cor, mas é sempre o mesmo. E na era de Tiatira, esse cavaleiro aparece montado em um cavalo vermelho matando. Essa igreja nunca se arrependeu das matanças que fez em 900 anos de trevas. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras o ensino da falsa profetisa Jezabel. Cavalo vermelho significa poder civil do diabo, mas foi-lhe dado uma espada, quer dizer, poder militar de Satanás. Mas Deus levantou um animal semelhante ao boi para acompanhá-lo. Foi Columba, boi representando o sacrifício, o martírio dos cristãos, pois nesse cavalo ele derramou o sangue dos que não concordavam com sua organização. Ela confessa que matou 68 milhões de cristãos nas fogueiras, nas arenas, queimado nos postes, devorado por leões, além das grandes matanças através daquele estratagema maligno chamado de Santa Inquisição. Esse animal semelhante ao boi era também encontrado no Velho Testamento, guardando uma esquina da tenda. No acampamento, Efraim estava com mais 2 tribos que acampavam ao ocidente. E no Novo Testamento esse animal aparece protegendo a igreja no período das eras. Mas o boi é o guardião, São Marcos. Vejamos agora o verso 5 do capítulo 6 do Apocalipse. No 3º selo, ele voltou a campear na era de Sardo. Desta vez apareceu em um cavalo preto e tinha uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Por quê? Porque o vinho e o azeite são porção do Senhor. O azeite representa o Espírito Santo e o vinho o estímulo que a revelação do Espírito Santo produz. Este estímulo é que nos leva de volta à palavra original. Esse cavaleiro tinha uma balança na mão e vendia uma medida de trigo por 1 dinheiro. Foi a época das indulgências. As pessoas eram ensinadas que quando a moeda tinia no gasofilácio, a alma saía do purgatório. Mas para enfrentar esse campeador, Deus levantou um animal com o rosto como de homem. E quando chegou na Alemanha, aquele representante papal vendendo indulgências, Martinho Lutero se levantou e protestou: isto é engano, não é através de dinheiro a salvação, é através da justificação pela fé. E outro homem se levantou na era de Filadélfia, foi João Wesley, que combateu a venda das indulgências, expandindo a obra missionária. Encontramos no Velho Testamento esse animal, semelhante ao homem, que guardava uma esquina da tenda. Era Rubem, e com ele mais 2 tribos que acampavam ao sul. E no Novo Testamento é encontrado esse guardião vigiando a igreja durante sua peregrinação. É o Evangelho de São Lucas, o animal com o rosto como de homem. Vejamos Apocalipse 6, verso 8. Mas agora no 4º selo,
já na era de Laodiceia, que começou com o movimento pentecostal em 1906, em pleno século XX, o cavaleiro aparece montado em um cavalo amarelo. Nas 3 primeiras aparições ele não teve nome, mas nesta 4ª manifestação Deus lhe deu um nome: morte. A cor amarela é a mistura das cores, é o que o diabo está fazendo nesta era morna. Ele está misturando todas as coisas para deixar a humanidade desesperada. Ele tem pouco tempo para campear, e por isso mesmo é que ele tem trazido toda sorte de enfermidades e perversões sobre o povo. Mas ele não perde por esperar. A pedra que esmiuçou a estátua de Nabucodonosor está vindo. Jesus, o Filho de Deus, vai reinar aqui na terra por 1000 anos. Mas para combater esse campeador, Deus levantou um animal semelhante a uma águia voando. Esta águia é o profeta Elias prometido para esses dias. Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Apocalipse 10, 7. É a sua mensagem precursando a segunda vinda de Cristo. E no Velho Testamento a menção de um animal como uma águia que defendia a tenda era Adã e mais 2 tribos que o acompanhavam ou acampavam ao norte. E no Novo Testamento também encontramos um animal como uma águia que tem guarnecido a igreja durante esses períodos. É o Evangelho de São João. Não esqueça que o arrebatamento da noiva de Cristo acontece no 4º selo, antes do fim do capítulo 4 do Apocalipse. Vejamos agora, para concluir, o 5º selo, Apocalipse 6:9. Você observou que não houve animal para anunciá-lo? Sim, não houve. É porque as eras findaram, o tempo e a plenitude dos gentios acabaram. O rapto já aconteceu, só resta a grande tribulação para a igreja. O 5º selo nada tem a ver com a noiva. Nós encontramos debaixo do altar o clamor das almas de mártires, clamando por vingança, o que não é próprio da noiva, que vivendo no tempo da graça, ela clama por misericórdia. Mas as almas do 5º selo clamam por vingança. Sem dúvida, são as almas de mártires judeus que morreram pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram, não se moldando aos costumes pagãos das nações e sofrendo terrivelmente sobre a mão de ferro de Stalin, de Adolfo Hitler, de Adolfo Eichmann e tantos outros ditadores cruéis no decorrer dos séculos. Mas Deus diz a eles que espere por mais um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos, daqueles que hão de ser mortos, assim como eles foram. Esse número se completará no período da grande tribulação, quando aquele remanescente, os 144.000 salvos pela pregação de Moisés e Elias, eles são as 2 testemunhas mártires de Apocalipse 11, que serão martirizados pela besta. Agora, no verso 12 do capítulo 6 do Apocalipse, nós temos a revelação que sobre o 6º selo se evidencia a grande tribulação. No entanto, a noiva já se encontra nas bodas do Cordeiro. Veja bem que quando Noé, que é um tipo da igreja, estava passando pela tribulação dentro da arca, Enoque, que é um tipo da noiva, já estava lá em cima. Sob o 6º selo soarão as trombetas com suas respectivas pragas, como está escrito em Apocalipse. Sob o 6º selo haverá o chamamento de Israel, os 144.000 que aparece em Apocalipse 7. E também sob o 6º selo, no capítulo 7, verso 9 em diante, nós encontramos a igreja purgada pela tribulação, aquela multidão cosmopolita composta de povos, nações e línguas, que o ancião diz: estes vieram de grande tribulação, mesmo tendo sido lavada pelo sangue do Cordeiro, mas não eram eleitos para o rapto. Mas os eleitos e predestinados de Deus, a noiva de Cristo está em festa, é chegada às bodas do Cordeiro, quando cearemos com ele naquela grande mesa de quilômetros e quilômetros de comprimento. É o Senhor vindo na beleza de sua santidade, e com sua própria mão enxugará de nossos olhos toda lágrima, e ali ficaremos enquanto este mundo estará experimentando o período mais cruciante, que é a grande tribulação, a terceira guerra mundial. E quando terminar a festa de casamento, Jesus chamará sua esposa para uma lua de mel, ela virá com ele, Apocalipse 19, então dá-se a abertura do 7º selo, Apocalipse 8 primeiro. O 7º selo
é para a noiva, o mesmo que a 7ª trombeta é para Israel. E ao final do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da entrada ao milênio. O 7º selo é a vinda do Senhor Jesus Cristo com seus santos e anjos. Zacarias 14, verso 5: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. A esposa vem com ele sendo consolada, aleluia. E nós pisaremos nessa terra já purificada e reinaremos com Cristo 1000 anos. Ouça amanhã a mensagem, o trono de Davi. Que Deus vos abençoe a encontrar a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo.